Olá a todos, que a paz do Mestre Jesus envolva todos os corações. Queridos, hoje a nossa conversa vai versar sobre o assunto preconceitos. Preconceito é um tema tão atual que tem sido um dos sinais de atraso espiritual, mas que mesmo nesse estado de pandemia, ele não perdeu a força. Ainda está muito presente no nosso planeta. Quando falamos na palavra preconceito, lá no fundo, ainda cultivamos este sentimento, né? Apesar de ser constrangedor admitir isso. Será que é tão difícil respeitar os outros e procurar entender o real significado desta palavra? Porque junto com o preconceito vem a manifestação da intolerância e da discriminação. Atualmente faz um barulho, né, em relação ao preconceito, se escancara de todas as formas e a coisa fica tão constrangedora porque não se pensa no próximo ou no grupo que será atingido. O que demonstra, mais uma vez, a nossa condição evolutiva inferior. Será que não podemos pensar que a discriminação causa sofrimento? Sem falar, lógico, nos sérios comprometimentos kármicos que isso pode trazer. Preconceitos são doenças sociais. Mas o que são doenças sociais? Define-se como doenças sociais sentimentos negativos ou aqueles vieses, né, direcionados a particulares grupos, né, como por exemplo os negros, os gays, as lésbicas, entre outros. Então, se a gente parar um pouco para pensar, o preconceito traz graves repercussões no nosso bem-estar, no bem-estar do espírito. Por outro lado, o preconceito, muitas vezes, ele é possível ver que é pela falta de entendimento a respeito do que realmente se trata o preconceito. Às vezes nós carregamos situações e ensinamentos que trouxemos de há muito tempo. Então é importante que a gente comece a largar velhas convicções, deixar de lado. E quando a gente fala de determinados grupos sociais, seria como mulheres, discriminar mulheres, trabalhadores mais velhos ou minorias étnicas. Nesse sentido, em decorrência da nossa própria deficiência de formação cultural, social e religiosa, dificilmente a gente pode aceitar que alguém que nós julgamos inferior, né, por puro preconceito, né, como por exemplo o indígena, mesmo que ele seja uma pessoa que tivesse todas as condições, a gente não admite que ele esteja na direção de algum cargo. Muito pelo contrário, os nossos pensamentos são impregnados por ideias intolerantes e inflexíveis. Todos temos o direito de crescer, de evoluir e de estarmos onde podemos estar, e não porque essas nossas velhas convicções dizem isso. Da mesma forma, seria o choque que a maioria de nós, né, olha para um homem negro e acha que ele não pode estar ocupando um cargo em grande empresa, mesmo que ele tenha o melhor currículo. Porque a nossa forma imperfeita de enxergar o mundo determina em nossas mentes o que é certo ou errado. Assim como determina o que é aceitável ou não é aceitável. Isso é imperfeição. E a partir daí nós tomamos decisões e assumimos pontos de vistas nem sempre justos e corretos. A discriminação
que vem junto com o preconceito refere-se justamente à manifestação desse viés comportamental injusto que se demonstra contra determinadas pessoas. Por exemplo, aqueles cidadãos mais velhos, né? Quando eles procuram emprego no mercado de trabalho, eles são descartados. Por quê? Por causa da idade. Os trabalhadores obesos, eles enfrentam igualmente grandes dificuldades de se colocar no mercado. Em razão de quê? Em razão da aparência, porque se julga que está fora dos padrões estéticos. Porque nós temos um conceito de beleza. Portanto, esses conceitos trata-se de coisas extremamente negativas, que vêm justamente desses valores distorcidos ou das convicções infundadas que a gente já carrega, muito distante daquilo que a gente diz que é o ideal de igualdade, de fraternidade, de respeito, que deveria imperar, de modo geral, em todas as relações humanas. E o Espiritismo tem uma sólida posição a respeito do tema. Basta que recordemos de Jesus. Em que momento na história de Jesus, que todos conhecemos, Jesus se esquivava das prostitutas e dos homens de má vida? Em nenhum. Ele não fazia distinção. Ele trouxe grandes exemplos de tolerância e inclusão social, como o episódio da mulher samaritana. Quando ele foi comer na casa de Pedro, que a mulher sentava-se separada. Ele falou, por que a mulher tem que sentar separada? Convide ela para sentar à mesa conosco. Veja só os exemplos que Jesus nos trouxe. Da mesma forma, o Livro dos Espíritos, na pergunta 799 e na pergunta 201, traz grandes esclarecimentos para nós. Na pergunta 799, ele diz assim: de que maneira o Espiritismo pode contribuir com o progresso? E mais para o final ele diz assim: destruindo os preconceitos de seitas, de castas e de cor. Ensinará aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Veja que não tem sentido os preconceitos e as divisões que nós mesmos trazemos, né, durante a nossa vida. Na pergunta 201 do mesmo livro, Livro dos Espíritos, ele diz assim: o espírito que animou o corpo de um homem pode, em uma nova existência, animar o de uma mulher e reciprocamente? Sim, são os mesmos espíritos que animam homens e mulheres. Ora, diante dessas colocações que os espíritos nos trazem, aquele negro que hoje não toleramos, nós podemos ser ele amanhã. Então, nós podemos ser negros amanhã. Então, veja bem, vamos tomar cuidado com as nossas ações, porque qual a importância se somos altos, se somos baixos, se somos gordos, magros, bonitos ou feios? O importante é ser de Deus. Qual a importância de sermos homens ou mulheres, ou ainda se somos heterossexuais ou homossexuais? O que importa verdadeiramente é que nós tenhamos Deus em nossos corações. E nós espíritas, a nós espíritas, nos cabe o esforço de eliminar qualquer sinal de preconceito ou discriminação de dentro de nós, porque amanhã, como diz a pergunta 201, poderemos estar numa condição igual à daquele que hoje criticamos ou prejudicamos. Então, fica aqui uma reflexão que já foi dita. Antes de tudo, é preciso ser de Deus. Fiquem em paz, que Jesus abençoe a todos. Graças a Deus.